Vamos agora para a nossa terceira aula, e nessa aula a gente vai abordar alguns assuntos relacionados ao gerenciamento de memória virtual principalmente. Para começar, uma breve revisão aí dessa hierarquia das memórias, né? Então, nós temos aqui uma pirâmide que vai mostrar para a gente a parte mais baixa, que é a que tem maior área de armazenamento, né? Então, a capacidade de armazenamento, a parte de cima que tem menor capacidade de armazenamento. Então, a gente pode dizer que de baixo para cima a gente diminui essa capacidade de armazenamento, mas aumenta a velocidade de acesso. Então, a gente tem aqui a ROM, a BIOS, os discos removíveis, disco rígido, né, o HD, e quaisquer outros tipos de armazenamento permanente aqui. Né? Aqui a gente tem armazenamentos temporários, né, quer dizer, aqueles que são memórias voláteis, que só funcionam enquanto houver alimentação de energia. Então, a gente tem aqui a RAM, as memórias cache, os registradores da CPU, né? E é claro que na medida que eu vou subindo aqui, então, eu tenho uma menor capacidade de armazenamento, porém, uma maior velocidade no acesso, tá? Como é que, então, o sistema operacional vai tratar isso? Né? A primeira forma de tratar o gerenciamento de memória foi fazer uma separação entre o espaço onde deve ser armazenado o sistema operacional e o espaço onde funcionava o programa do usuário. Né? Então, isso aqui é a memória RAM. Né? Então, quando a gente estiver falando de gerenciamento de memória, nesse contexto de sistema operacional, a gente está pensando principalmente que o sistema operacional deve gerenciar a memória RAM. Nós já discutimos que o HD ou o USB, pendrive, coisas do tipo, né, são gerenciadas como dispositivos de entrada e saída. Então, aqui a gente vai estar pensando na memória RAM. O sistema operacional, para rodar, é claro, precisa estar na RAM, assim como qualquer outro processo em execução no computador. Então, a princípio, a gente chamava de alocação contígua, quer dizer que tinha um espaço, os espaços de endereçamento mais baixo reservado aqui para o sistema operacional e de endereçamento mais alto para o programa do usuário. E aí verificaram que, no final das contas, a gente precisaria de que esse espaço do usuário, né, comportasse vários processos. A forma mais fácil, não, mais imediata de fazer seria armazenando a base e o limite. O que é isso? Então, eu teria um registrador que vai armazenar onde é o início aqui, por exemplo, do processo A, né, o endereço inicial é a base, e o limite é o tamanho, né, a quantidade de bits ou de bytes que ele deveria ser alocado, ele utilizaria para alocação da memória. E aqui para o processo B é a mesma coisa, eu teria a base e o limite referente ao processo B. Tá? Então, um esquema de registradores de relocação eram usados para proteger os processos dos usuários uns dos outros e de alterar o código e dados do sistema operacional, né? Sempre com essas informações de base e limite.